Imagina que a política é um jogo gigante. Só que tem um detalhe: a maioria de nós é obrigada a entrar no campo sem nem ter lido o manual de regras. E aí que mora o perigo, né? Porque as decisões desse jogo afetam nossa vida, nosso bolso, nosso futuro. Hoje a gente vai desvendar uma das peças mais importantes desse tabuleiro: o deputado. Pensa aí rapidinho, você saberia explicar de um jeito simples o que um deputado faz de verdade? Se você deu aquela travada para responder, fica tranquilo. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pois é, e é justamente para isso que a gente está aqui. Porque entrar num jogo sem entender as regras é pedir para perder. Mas a boa notícia é que essas regras não são nenhum bicho de 7 cabeças. Então, bora entender isso de uma vez por todas. Quando alguém fala a palavra deputado, o que vem na sua cabeça? Para muita gente, a imagem é aquela, né? Alguém fazendo um discurso lá em Brasília ou, infelizmente, metido em algum escândalo. Só que isso é só a pontinha do iceberg. Olha só que interessante esse contraste. De um lado tá o que a gente costuma pensar, o que aparece mais na TV. Do outro tá o trabalho de verdade. O trabalho real tem muito menos a ver com holofote e muito mais com construir as estruturas que mandam na nossa sociedade. Para a gente entender de verdade, vamos quebrar o trabalho de um deputado em 4 missões principais. 4 coisas essenciais. Pensa que são os 4 pilares que seguram a responsabilidade toda desse cargo. A primeira, e talvez a mais óbvia, é legislar. É o arroz com feijão do trabalho deles. Basicamente, são eles que escrevem as regras do jogo que todo mundo tem que seguir, desde as leis de trânsito até as regras sobre aposentadoria. E essa analogia do arquiteto, ela é perfeita. É que nem um arquiteto que desenha a planta de uma casa. O deputado desenha as leis que dizem como a nossa sociedade vai funcionar, o que pode e o que não pode ser feito. E olha, não é um processo nada simples, viu? Uma lei não aparece do nada. Ela começa com uma ideia, passa por um monte de comissões de especialistas, tem muito debate, muita revisão, votação, e no final ainda tem que ter o ok do presidente. É uma jornada de verdade. Agora, a segunda função. Essa aqui é super poderosa e olha que curioso, pouca gente conhece. O trabalho deles não é só criar lei, não. É também ficar de olho em quem está executando essas leis, como o presidente e seus ministros. É tipo um fiscal mesmo, sabe? É como se eles ativassem um modo detetive. Sabe as CPIs que a gente tanto ouve falar na TV? Então, elas são a principal ferramenta para isso. Elas podem investigar desde um esquema de corrupção até a gestão de uma crise. É um jeito de garantir que ninguém está fazendo o que não deve. Vamos para a terceira missão: representar. Mas calma, representar não é só chegar lá e discursar em nome do povo. É um trabalho ativo, de ouvir o que a galera está precisando de verdade e lutar para transformar isso em uma ação do governo. Isso é como se fosse uma ponte. Pensa assim, de um lado da ponte está a população, com seus problemas, querendo um hospital melhor, mais segurança. Do outro lado está o governo, com o dinheiro e o poder de resolver. O deputado é quem tem que fazer essa ponte funcionar. E agora, a quarta e última função, que talvez seja a que mais mexe com o nosso bolso e a que a gente menos entende. É isso mesmo, são eles que ajudam a decidir para onde vai a grana dos nossos impostos. E uma das principais formas de fazer isso é com as tais emendas parlamentares. Com uma emenda, o deputado pode, por exemplo, mandar dinheiro para asfaltar aquela rua cheia de buraco do seu bairro ou para construir uma creche. É aqui que a política sai do discurso e vira algo concreto. Beleza, já entendemos as 4 grandes missões. Mas e aí, qual a diferença entre o deputado federal e o estadual? Basicamente, eles fazem a mesma coisa, só que um joga o campeonato nacional e o outro o estadual. Vamos ver isso na prática, que fica mais fácil. Olha, essa comparação aqui mata a charada. O estadual cuida de leis que valem só para aquele estado, tipo uma lei que proíbe canudinho de plástico só em São Paulo. Já o federal mexe com leis que valem para o Brasil inteiro, como mudar o Código de Trânsito. O impacto é nacional. E aí, depois de ver tudo isso, o jogo já não parece um pouco menos complicado? A gente começa a enxergar as peças se movendo no tabuleiro, né? Deixa de ser só um monte de gente falando e passa a ter uma lógica. E olha, se essa explicação tá clareando as coisas por aí, deixar uma curtida ajuda muito. Assim, essa informação chega para mais gente que também precisa entender melhor as regras desse jogo tão importante. Certo? Agora vamos tocar num ponto delicado. Se o trabalho deles é tão importante assim, por que será que, no geral, a imagem dos políticos é tão ruim no Brasil? Entender o porquê é o primeiro passo para a gente pensar numa solução.
Essa imagem ruim não vem do nada, né? A gente sabe que a corrupção, falta de transparência, o sentimento de que eles trabalham pouco, tudo isso é real e a gente sente na pele. A grande pergunta é, por que isso acontece tanto? E aqui, pessoal, tá o pulo do gato. O sistema político não existe sozinho, num vácuo. É a nossa falta de atenção, a nossa falta de cobrança que acaba abrindo a porta para tudo isso acontecer. No fim das contas, a política acaba sendo um espelho do quanto a gente está prestando atenção. Então, para a gente amarrar tudo, vamos resumir. Ser deputado não é ser um enfeite em Brasília. Essa pessoa tem o poder de criar as leis, de fiscalizar o governo, de ser a nossa voz e, claro, de mexer no nosso dinheiro. É uma peça-chave nesse jogo todo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se esse cargo tem tanto poder, tanto impacto direto na nossa vida, por que será que a gente gasta tão pouco tempo e energia para escolher quem vai sentar naquela cadeira? Talvez o primeiro passo para a gente começar a virar esse jogo seja finalmente entender as regras.